Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje vamos gravar o nosso último episódio antes da minha mudança, né? Para já adiantar o mês de abril. Normalmente a gente vai disponibilizar para vocês sempre 2 episódios por mês. E eu escolhi um tema que tem uma prevalência muito grande no meu consultório. Eu trabalho, como vocês sabem, com nutrição e comportamento. E é muito diferente a gente tratar pessoas com X diagnóstico de pessoas que simplesmente querem emagrecer. E aí, no meio dessa reflexão e de uma conversa dessas com a minha mãe, que é psicóloga, né? Quem nos acompanha sabe, a gente pensou, olha, isso é um tema muito legal de podcast para a gente poder trazer para as pessoas, né, esse conhecimento. Já vou apresentar as minhas convidadas de hoje. Primeiro, eu quero agradecer aos patrocinadores, que são eles que fazem o programa de fato acontecer, que é a Dose Exata, farmácia de manipulação, a Quintal, Mercado Saudável, a Rafinato, uma boutique de revestimentos cerâmicos, a psicóloga Cristiane, é um mãe-trocínio, né? Mas também, ela também acredita no nosso projeto. E a Ótica Cristal, que é quem disponibiliza os óculos que eu sempre uso nos programas. E hoje a gente trouxe alguns brindes da Quintal para as meninas, tá? Que são alguns nuts, petiscos, uma pasta de amendoim que eles mesmos preparam, onde tu pode colocar até o whey para ela ficar um pouco mais proteica. Depois eu vou entregar para vocês. E a Dose Exata nos mandou um combo de saúde e bem-estar, que são fitoterápicos que nos ajudam no humor do nosso dia a dia, a melhora desse humor, na qualidade do nosso sono e também na qualidade da nossa concentração. E a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Quem tiver interesse, vai estar na descrição aqui embaixo no vídeo, o link do site deles e o cupom Conversação 20, que é um cupom de 20% de desconto, se vocês quiserem acessar, né, e comprar estes produtos, certo? Então vamos lá. Convidei uma psicóloga e uma psiquiatra para conversar comigo sobre TDAH e transtorno bipolar. Por quê? Como eu já disse, são 2 diagnósticos que estão muito frequentes e eu quero que vocês me expliquem. Hoje está mais fácil de diagnosticar esse tipo de caso? Realmente a prevalência é maior? Ou as pessoas começaram a procurar mais, né? Começou a se buscar mais pelos sintomas que se apresentam. E isso interfere diretamente no planejamento alimentar. Então, foi isso que eu percebi, né, nos últimos anos de trabalho, e como as condutas nutricionais precisam ser diferentes, de acordo com o grau, né, daquele paciente, ou até a medicação, que muitas vezes está iniciando ou precisa ser ajustada, e isso vai afetar diretamente no nosso apetite e na nossa busca por alimentos. Então, psicóloga Cristiane, se apresente para quem não te conhece. Boa noite, meu nome é Cristiane, psicóloga clínica e mãe da Andressa. Então, eu estou contente de estar aqui, porque esse tema ele é extremamente pertinente. A Nath também deve concordar comigo que nos nossos consultórios, cada vez mais, né, Nath, é o TDAH, é a bipolaridade. E no meu caso, há muita confusão. A confusão é de pessoas chegarem já diagnosticadas ou achando que tem um ou outro, e não é bem assim. Vou fazer essa pergunta para vocês. Isso. A gente tem que classificar bem as coisas, né? É por isso. Hoje, num senso comum, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo se acha com. E é algo que até muitas vezes ofende quem realmente, de fato, tem o diagnóstico, né? Tipo, não consigo me concentrar, eu acho que eu tô com TDAH. Não, só um pouquinho. Vamos entender, né? O que de fato é, como fazer o diagnóstico e o quão sério precisa ser e direcionado esse tratamento, né? Para não virar um senso comum. E Nath, seja bem-vinda de novo. Por favor, te apresenta para quem não te conhece. Ai, muito obrigada de novo pelo convite. Dessa sempre é muito bom estar aqui, terceira vez já, né? Muito legal mesmo. Então, meu nome é Natália, eu sou médica psiquiatra, tenho
tive alguns empregos, alguns trabalhos, algumas formações, mas meu foco no meu mestrado foi no transtorno do humor bipolar, né, nas alterações de sono, né, e de qualidade de vida no transtorno do humor bipolar. E, ultimamente, assim, nos últimos pelo menos 4, 5 anos, eu tenho estudado bastante sobre TDAH. Então, me sinto mais ou menos em casa aqui hoje, para a gente poder falar, né, sobre esses 2 temas. E também lembrar que no meu Insta tem bastante material, principalmente sobre TDAH, né, e também um bom tanto sobre transtorno do humor bipolar. Qual é o teu Instagram para pessoas? Boa! É o @doutora Natália Barreto. DRA, Natália com TH, Barreto, tudo junto. Perfeito. Então, eu vou separar o programa em 2 partes, tá? Como se fossem 2 programas diferentes, até pra gente não confundir as pessoas. E quem se identifica mais com o assunto ou outro pode direcionar também a nossa fala. Então, vamos começar pelo TDAH. Nath, tu que tá bem acostumada a dar esse tipo de diagnóstico, né? A ter um acompanhamento contínuo no tratamento desse tipo de diagnóstico. Explica um pouco pro pessoal como que se faz, de fato, um diagnóstico de TDAH e o que é TDAH. Beleza. Então, primeiro, vocês estavam falando antes sobre as pessoas às vezes acharem que tem, ou porque tem um ou outro sintominha, né, já achar que tem o diagnóstico, ou sair por aí falando. Eu não acho tão ruim que as pessoas se digam, acho que eu tô meio bipolar, acho que eu tô meio tal coisa, sou TDAH, porque isso vai desmistificando e tirando o caráter, assim, de doença das coisas. Vira uma brincadeira, faz parte do dia a dia, sabe? As pessoas estão falando cada vez mais, e eu acho muito importante que as pessoas estejam colocando no seu dia a dia assuntos de saúde mental. Na minha época de adolescente, quase ninguém fazia psicoterapia, né? Nas nossas épocas. Hoje em dia, os adolescentes se conversam, quem que faz terapia com quem, né? Os adolescentes vão consultá-la comigo, é a minha amiga que te indicou para mim. Então, tá mais aberto, assim, esse assunto. E também vejo que desde a pandemia, né, as pessoas acabaram vivendo a vida mais online e acabaram tendo mais acesso à informação e acesso à informação de saúde mental também. O que é ótimo, é muito bom. Gostaria que todo mundo tivesse esse acesso e que todo mundo pudesse olhar para si e ter dúvidas, né? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? E aí buscar atendimento para definir se tem a patologia ou não, né? Muitas vezes não tem, né? E acaba vindo, procurando, né? A Cris talvez atenda, tem alguma outra questão e daí a pessoa chega a tratamento através disso. Então, acho que quanto mais a gente fala, mais informação a gente tem, a gente também consegue acessar mais o tratamento, seja para o que for. Às vezes não é o TDAH que a pessoa tem. Tem um transtorno de ansiedade que daí dificulta a concentração, mas a pessoa foi procurar o atendimento porque achava que tinha um TDAH. Que bom que de alguma forma ela chegou. E daí, falando então sobre o TDAH, né? O TDAH é um transtorno neurobiológico, né? Então tem um caráter neuro, não é só de saúde mental. Geralmente as pessoas, né, entre aspas, assim, nascem com isso, né? Então, não tem, assim, uma escolha ou um desenvolvimento ao longo da vida. E aí, a gente vai vendo prejuízos, que são um pouco diferentes dependendo da fase de vida que a pessoa tá. Na infância, primeira infância são alguns, né? Depois, na idade escolar, são outros prejuízos. E na vida adulta, às vezes, modifica. Não quer dizer que todo mundo que tem TDAH na infância vai ter na vida adulta. Mas quando ele chegou na vida adulta, hoje tem alguns estudos falando que TDAH pode surgir na vida adulta. Mas são estudos bem recentes, assim, que ainda não tem uma super comprovação. E que a gente tem que investigar bem, assim, se é realmente um TDAH ou alguma outra questão, e se não são sintomas relacionados a estilo de vida. Por exemplo, dormir muito pouco interfere muito na atenção. E a pessoa não tem um TDAH, né? Ela só dorme muito mal, fica desatenta, como se tivesse TDAH. Bom, TDAH, então, é um transtorno neurobiológico que acomete mais ou menos 5 a 8% da população. Então,
realmente é frequente, né? Tem aquela fala, e agora todo mundo acha que tem TDAH, mas é que realmente bastante gente vai ter TDAH. Pensa que a cada 100 pessoas que tu conhece, de 5 a 8 tem. Então, sim, tu vai conhecer várias pessoas que têm, né? A gente não deve menosprezar a queixa do outro, mas a gente deve incentivar que a pessoa procure saber se realmente tem aquilo ou não, né? Só para complementar, Cris, quando tu vai atender um paciente com TDAH na infância, quais são os primeiros sinais que tu percebe daquele paciente? Perfeito, assim, ó, complementando tudo que a Nath está falando, tá perfeito. Como eu trabalho com criança, então isso chega mais cedo para mim, né? Exatamente como ela disse, alguns adultos, inclusive, que levam seus filhos, acabam depois achando que também têm e nunca diagnosticaram, que tiveram sofrimentos na infância, que agora estão acompanhando os filhos. Então, para te ter uma ideia, Andressa, a partir de 5 anos, as queixas chegam já ao meu consultório, embora esse diagnóstico seja melhor dado, né, entre 6 e 7, mas 4, 5 anos, essa criança chega com muita agitação motora, uma dificuldade na atenção na atividade proposta, uma intolerância muito grande também ao tempo, ao time de início, meio e fim de uma atividade, falando da criança, tá? Nem sempre ela tem a hiperatividade, mas ela está desatenta, ela está me ouvindo, mas ela está olhando para outro lado, ela não prestou atenção no que eu disse, aí eu chamo de novo, vem com a queixa da escola, primeiramente, os pais trazem porque a escola sinalizou que aquela criança não está atenta, não está ou aprendendo ou fazendo uma relação psicossocial adequada com os demais de sua idade. Essa é a primeira queixa que vem e a minha primeira observação que eu tenho. Até porque a hiperatividade não vai estar sempre presente. Exatamente. Né? Aí, dessa, no meu caso, eu sempre trabalho com neuropsicólogos, tá? Eu não aplico essas testagens, não é a minha área, eu não quis ir para esta área, porque demanda, tá? Demanda muito do neuropsicólogo testar, avaliar e depois devolver. Como eu sou mais clínica, se eu detecto essa dificuldade, eu peço uma avaliação. Eu não trabalho sozinha, é sempre neuropsicólogo e psiquiatra, no caso comigo. Eu acho que é imprescindível eu e a Nath, a gente está aqui, porque dentro da capacidade e condição de cada uma é um somatório, né? Às vezes não adianta eu querer ficar trabalhando comportamentalmente, psicoterapeuticamente a criança, se ela não está conseguindo estar ali, né, neurobiologicamente, como disse a Natália. E para ter um funcionamento de um ponto de vista sem essas características de TDA ou TDAH ao longo da vida, sempre, necessariamente eu vou ter que ser medicado? Não é obrigatório, né? Depende da intensidade dos sintomas. Exato. A pessoa pode ter... Bom, como é que funciona o TDAH? Como que a gente categoriza e dá o diagnóstico, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente se chamava TDA, mas hoje em dia é TDAH, né, a sigla, e daí a pessoa pode ter o tipo predominantemente desatento, o tipo predominantemente hiperativo ou o tipo misto. Tanto crianças como adolescentes e adultos podem ter esses 3 tipos. Dentro dos tipos existe a intensidade, né, um espectro do mais claro ou mais escuro, né, do mais leve, passando pelo moderado até o mais grave. Sintomas graves, na maior parte das doenças, já indicam, sim, o uso de medicação. Sintomas moderados já causam um prejuízo na vida da pessoa, né? Seja a pessoinha criança ou adulto. Então, também vale muito a pena medicar. Sintomas leves, a gente tem que pesar, né? O custo-benefício. Pesar o quanto realmente precisa da medicação ou não, né? Vai depender do momento de vida, vai depender do grau de sofrimento, vai depender se tem alguma comorbidade ou não. Por exemplo, um transtorno de ansiedade, que é a comorbidade mais comum, né? E também o que a gente vê é, por exemplo, na infância, se nos ambientes diferentes, casa e escola, está tendo sintomas. Perfeito. Às vezes só em um dos lugares está tendo. Aí o ambiente pode ser estressor. Sim, isso é muito importante, porque vem um pacote, como eu te disse, às vezes pronto, porque as pessoas escutam coisas, ou leem na internet, ou alguém disse, as Se informações... identificam com pequenas características e já querem o contexto inteiro. Isso, e aí tu vai ver exatamente
justamente isso, os níveis, né? Se é leve, moderado ou grave. Eu gosto de falar que sempre que há um transtorno, há um prejuízo significativo, porque traços todos temos de alguma coisa. Por isso somos ditos neuróticos. Todos temos, às vezes, somos mais agitados ou esquecidos, enfim, ou estamos mais ansiosos, mas não pode me causar um prejuízo tal, né, que me tire, né, do meu meio social, do meu meio familiar, da minha capacidade de aprender, de me relacionar interpessoalmente. Então, a gente está sempre olhando para isso, né, Nath? O transtorno, ele necessariamente está tendo um prejuízo no desenvolvimento global daquela pessoa. Eu acho que a gente tem denominações, né, de alguns transtornos, ou neurobiológicos, ou de humor, ou de personalidade, que eles assustam. E eu acho que a ansiedade, ela ficou de uma forma muito generalizada e um senso comum. Ai, mas é que eu sou muito ansioso. Ai, mas é que eu tenho um funcionamento muito ansioso. E as pessoas, às vezes, tendem a ter resistência a procurar ajuda, né? Muitas vezes para um diagnóstico completo, porque a minha mãe sempre disse que eu sou ansioso e eu sou assim. Sendo que, às vezes, essa ansiedade, ela já tá passando de um grau de ansiedade que te deixa funcional. Um traço. Já não é mais funcional e tu pode estar buscando um tratamento específico direcionado para isso. Mas como sentir ansiedade é normal, né? Pensando num senso comum, muitas pessoas acabam não levando a sério. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que dentro de uma mesma família as pessoas têm uma genética, né, compartilhada. A minha genética, não pelo lado da mãe, pelo lado do meu pai. Pai, tu sabe que é verdade. Meu Deus do céu, né? Olha! Não vamos falar mal deles aqui. Não é mal, são características, né? Eu me trato, graças a Deus. Olha, de perto mais calminha, quem é eu sou mais normal e o que é ser normal, né? Não, a ansiedade, Não, acho que veio toda a genética da família. Ai, vai, pega, menina, vai. Vamos ver como é que tu vai lidar. É isso mesmo, é Mas isso quando mesmo. a gente fala assim de família, né, acho que tem essa característica, né, da genética ser compartilhada. E, por exemplo, no TDAH, a herdabilidade é de 74%. bastante. Então, por isso que é muito comum os pais levarem o filho para tratamento e daqui a E pouco se reconhecem. identificarem ao Exato. longo da vida. Eu atendo os adultos Exato. que levaram as crianças para o Perfeito. tratamento e se deram conta, opa, eu também tinha isso. E daí hoje eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho as comorbidades, né? E aí quando vai ver ao longo da sua história, tinha também o TDAH. Exato. Sempre vale a pena tratar o TDAH, não importa o momento da vida, né? Quando tem indicação de usar a medicação, vale muito. Às vezes chegam pessoas de 60, 70 anos, eu acho que eu tô demenciada. Tu vai avaliar, faz às vezes um teste neuropsicológico, né, com uma neuropsicóloga, e na verdade a pessoa tem um problema na atenção, e ela parece uma pessoa que está iniciando uma demência. Vale a pena tratar o TDAH dessa pessoa. Na vida adulta, né? Vale a pena tratar o TDAH na vida adulta. Na infância também. E e a importância da terapia, né, da Cris? Ao longo da vida porque os hábitos da gente vão sendo criados e eles se estabelecem e enraizam. Tu tratar um adulto com TDAH, vai ter uma parte que a medicação vai ajudar, mas tem uma boa parte que o TDAH já enraizou nos Exato. hábitos da pessoa. Então é essencial fazer a terapia, inclusive no adulto. Eu acho que tem que se somar justamente isso. A medicação, se necessário, vai fazer com que aquela pessoa consiga se centrar, se compreender, se entender melhor. E a terapia, no acompanhamento, faz um novo caminho neural psicoeducativo sobre si mesmo. Porque o que eu vejo? Exclusões, né, das crianças e adolescentes, bullying. Há um sofrimento real, simplesmente porque às vezes eu não sei que eu tenho aquele tipo de funcionamento. Eu também não gosto assim de diagnósticos e tarjas e essas coisas. Então eu sempre digo, todos nós temos características, essa é a tua característica. Mas não quer dizer que tu não possa aprender a lidar com ela ou a trabalhar dela de uma outra forma, fazer Uma coisa, novas ou tratar, escolhas. né? eu falo muito tratar isso no aquilo. consultório. Que bom que tem um nome, então, né? Agora, pro que tu sente. Porque às vezes a gente tá tão desconfortável, a gente tá sentindo coisas tão ruins que a gente não sabe lidar e também não tem um direcionamento. Então, quando alguém chega lá no consultório e diz, porque eu fui diagnosticado com X coisa, e aquilo traz um tabu por trás, eu digo, que bom. Agora a gente sabe como trabalhar
daqui pra frente, porque senão fica tudo dentro da mesma roda, né? E não se direciona pro tratamento correto. Eu brinco assim que pensa no leite que tu ferveu, um leite integral. Quando ele vai esfriando, vai criando aquela nata em cima. E tu não consegue enxergar o leite, tu fica até com nojo de tomar aquele leite. O leite é tu. A nata é o sintoma, é a doença. O que o remédio vai fazer? Vai tirar a nata para aparecer quem tu é. E aí tu vai para terapia e mudar quem tu é, colocar o Nescau, o açúcar, ou seja o que for no teu leite, né? Exatamente. Bom, puxando por um ponto de vista mais nutricional, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos escutando da importância desse acompanhamento multiprofissional, né? Então, como a Nath disse, nem todo mundo vai precisar da medicação, né? Mas é importante fazer essa avaliação para entender até que ponto os teus sintomas realmente conseguem ser controlados com a psicoterapia ou tu vai precisar desse ajuste medicamentoso. E quando pacientes chegam no meu consultório já com diagnóstico de TDAH, uma coisa que eu deixo muito claro é, vamos entender onde a gente precisa começar a organizar. Porque muitas vezes eles chegam muito desorganizados. E aí eu, como nutricionista, faço uma anamnese. Entendo, por exemplo, que o objetivo da Cristiane é emagrecer. Mas que ela tá com muita dificuldade de atenção. Ou ela tá extremamente hiperativa, ansiosa. Eu não posso focar só num planejamento alimentar e esquecer de toda a parte organizacional. Então, o que eu tento fazer num primeiro momento vamos arrumar a casa, arrumar Que a base. É a parte mais difícil para quem tem É a TDAH, parte mais né? difícil. Exatamente. É muito difícil dormir 7 horas por noite, não invadir a madrugada acordado. É muito difícil acordar no horário, é muito difícil manter a constância na atividade física, manter a constância de se organizar, ir no supermercado fazer a comida, comer nos horários, né? E não precisa mudar tudo ao mesmo tempo, mas se a gente ir com pequenas metas, né? Exato. A gente vai conseguindo grandes conquistas, até chegar no ponto de focar no plano alimentar. Porque, por exemplo, pessoas que precisam por um direcionamento de composição corporal, de pesagem de alimentos, mas que estão tão desorganizados, não vão conseguir chegar naquele ponto de pesagem de alimentos se o resto todo não tá acontecendo, que é o comprar, organizar, né? É conseguir regular a noite de sono, o horário da atividade física. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, a gente precisa entender nutricionalmente como está aquele paciente. Como é a qualidade alimentar dele. É a base de açúcar, de alimentos industrializados, de corantes, que é outra coisa, né, que prejudica bastante, principalmente ao longo da vida. Ele tem consumo de alimentos alergênicos. Ele tem sensibilidade a esse tipo de alimento, como, por exemplo, o glúten, né, o leite derivados. Alguns pacientes pioram muito quando têm essa sensibilidade e seguem com esses consumos. Claro, aumenta todos os fatores inflamatórios, né? E inflamação é doença, né? Por exemplo, depressão é uma das doenças psiquiátricas que mais aumenta fator inflamatório, né? E normalmente as pessoas buscam dentro de uma depressão, principalmente com um perfil mais ansioso, né? Esses alimentos hiperpalatáveis. O que acaba piorando muito E mais no TDAH quadro. também, né? A busca por satisfação, por dopamina, por, né, intensidade. E aí essa intensidade vai para todos os aspectos, né? É relativamente comum também a associação da comorbidade, transtorno da compulsão alimentar no TDAH. É muito comum. Exatamente. E outra, voltando, né, pro fator nutricional, então entender a qualidade desses alimentos, que normalmente não são alimentos que te trazem de fato nutrientes, né, por conta disso, por serem uma busca impulsiva, sem atenção naquele momento. E a gente precisa suprir aquele paciente com esses nutrientes faltantes, né? Então, algumas suplementações também são bem-vindas, né? Como a gente pode usar o ômega 3, suplementações à base de vitamina do complexo B, zinco, magnésio. Então, micronutrientes que vão ser precursores também, né? Desses hormônios que vão ajudar dos neurotransmissores também, né? Exatamente, que ajudam nessa estabilização. Então, acho que o que eu quero trazer, assim, para fechar o raciocínio do pessoal é
Existe sim fatores nutricionais importantes, né, no tratamento, com direcionamento específico. A atividade física ajuda também a controlar, né, a ansiedade, a manter essa concentração mais organizada. Na verdade, atividade física, assim, no TDAH é como uma medicação. prescrição. Fundamental. É uma prescrição, pelo menos 3 vezes por semana. Exato. Preferencialmente uma boa carga de atividade física aeróbica, né? No mínimo, uns 40 minutos 3 vezes por semana, assim, mínimo. Isso estabiliza bastante os sintomas de TDAH, ajuda a melhorar a qualidade do sono, né? Ajuda também a diminuir a desatenção e diminuir também a hiperatividade, né? Outra coisa, voltando um pouco na coisa do diagnóstico, né? Até uns anos atrás, também os profissionais eram menos treinados e sabiam menos sobre TDAH, então faziam menos diagnóstico, né? Por exemplo, vou contar uma historinha aqui, né, própria. Quando eu fiz a residência 2012, 13, 14, né? Todo 14 a gente terminava em fevereiro de 15. Eu tive poucos pacientes com TDAH, né? Ou seja, muito provavelmente eu não diagnostiquei muita gente. Tinha que ter sintomas mais moderados a graves para eu conseguir enxergar. Porque na residência eu estava aprendendo, né? E não tive muitas aulas de TDAH, não tinha muito acesso, assim, a essa informação. A gente acaba atendendo também muito mais casos muito graves, né? Então vem muito claro que a pessoa tem transtorno do humor bipolar, esquizofrenia, depressão, né? E aí essas doenças, assim, né? Esses transtornos que são mais neurobiológicos, que a pessoa é mais funcional, a gente acabava não fazendo tanto esse diagnóstico, né? E daí não só eu, mas profissionais e formações profissionais em geral, né? Tenho certeza que para ti também, né, Cris? Imagina, nós não vimos tantas coisas, o TDAH, o autismo, meu Deus do céu, quando eu me formei, né, que eu me formei em 2007, né, e fiz também bastante coisa em hospital, 4 anos trabalhei ali no HU, vi muita coisa, não se fazia esses diagnósticos Autismo como agora. leve, muito raro. Muito raríssimo, Muito raro. quase não se ouvia falar e não se discutia sobre isso. Uhum. Então, na tua pergunta se hoje está mais fácil, de determinada forma, sim, está mais fácil, só que a gente tem que cuidar é a confusão de informação. Por isso que um profissional como um psiquiatra, um psicólogo, tem que estar atento para dar informação, para limpar o que chega. Porque, como eu te disse, tem traços, tem o transtorno e tem ainda os níveis, né? Para que a pessoa possa entender o que de fato está acontecendo com ela. E ainda tem também outras patologias, outros transtornos que trazem Comórbidos, sintomas parecidos, Eu ia né? Por perguntar exemplo, isso agora. se eu tiver muito ansiosa aqui, tô preocupada, tu tá preocupada com a tua mudança amanhã, né? Ai, meu Deus, que horas eu vou sair? Como é que vai ser? Arará. Eu te pergunto uma coisa, tu vai estar, eu brinco com os pacientes que com os olhos virados para dentro da cabeça. Tu não vai estar com os olhos virados aqui para mim, prestando atenção no que eu tô te falando, né? E tu não tem um TDAH. Tu tá nesse momento, né, nesse exemplo, ansiosa. Então, pode mimetizar, né, uma depressão. A pessoa tá deprimida, ela tá com todo o funcionamento mental dela lentificado. Ela não vai conseguir prestar atenção, né, no que tá na frente dela. E ela não tem um TDAH. Pode ter as duas coisas, mas nesse exemplo, não. Exato. E para explicar para o pessoal, então, por exemplo, tem um diagnóstico de TDAH na vida adulta. Eu vou conseguir ter uma vida normal o resto da minha vida? O que é normal? é normal. Normal Adequado. dentro desses sintomas, né? Sim. Normal, eu vou conseguir ter uma vida sem esses sintomas que me deixam desatento, hiperativa, muito ansiosa. Quais são, agora eu faço essa pergunta para ti, quais são as principais dicas, estratégias, não individualizadas, né, mas num senso comum para quem tem esse tipo de diagnóstico? Ótimo. Primeiro que se eu tô com criança, eu vou trabalhar isso desde início, né? E com certeza psicoeducar os pais, a família e a escola. Muitas vezes a escola está perdida de como lidar com aquela criança. Então fica mais fácil a criança construir este
eu, né, desde sempre, a partir do momento que ela já aprendeu, sabe, ou está sabendo lidar com as dificuldades dela. E criança tem menos crença, então é mais fácil, tudo que tu introduz, ela aprende com mais facilidade, ela desenvolve bem. Quando a gente pega um adulto, que ele já se diz, eu sou assim, eu gosto muito também no consultório de usar, e tu sabe disso, eu estou assim, né? A gente não é, pessoal, a gente está. Eu já fui bebê, não sou mais, já fui criança, não sou mais, hoje eu estou uma mulher adulta e daqui a pouco serei idosa. Então, em qualquer dessas situações, a primeira coisa é se auto-reconhecer, é perceber os seus limites, perceber as suas capacidades, né? E começar a prestar atenção naquilo que lhe tira mais o foco, naquilo que lhe ansia mais, a questão do tempo, de se fazer as coisas, de ser, tem todo um núcleo em torno, uma família, às vezes um cônjuge, os filhos, o horário de trabalho, são tantas adversidades que além do endógeno, que eu estou tendo um problema para resolver e que me afeta no entorno, que eu sempre tento limpar, como diz a Nath, limpar o contexto. Tá? O que de pior para ti hoje é que tu não dá conta? E como a gente pode fazer para mudar isso? Não que tu deixes de fazer, mas vamos fazer diferente? Né? Hoje tu está com este problema, amanhã pode não estar mais com este, necessariamente outro. Né? Errar é humano, vamos errar, mas a gente não precisa errar sempre da mesma maneira ou a mesma coisa. Então, é bem psicoeducativo. Meu trabalho é de formiguinha, é de entender a raiz do problema, o que mais angustia, onde mais se atrapalha, aonde mais a pessoa baixa a sua própria estima por não se acreditar, achar que não dá conta, ou de ouvir isso de muitos em torno a vida inteira. A medicação, como disse a Nath, ela vai tirar a nata, ela vai dar equilíbrio para que eu entre com essas ferramentas e possa construir algo com esse paciente, usando técnica ou não, a própria relação terapêutica de confiança, né? Muitas vezes no consultório eu escuto isso, só o fato de eu estar aqui, eu já saio melhor. Por quê? Porque a pessoa se escuta, é um eco, né? Eu estou ali às vezes só ouvindo e dou uma orientação ou outra, mas naquele momento ela está conseguindo se escutar. Diminui o barulho. Tá? Perfeito. Eu falaria assim, antes tu me perguntou, eu não respondi como se faz o diagnóstico, né? O diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é assim como os outros, clínico, né? Então, a gente faz e pede, principalmente quando tem alguma dúvida ou quando é criança, né? Um teste neuropsicológico. Isso. Nos adultos, nem sempre é necessário, porque o adulto também consegue se expressar melhor. E já tem uma vida inteira, né, com sintomas, então fica mais fácil de encontrar. Então, o que é um diagnóstico clínico? É na consulta. É na anamnese, é na consulta, é na investigação. Aí a gente pode usar acessórios para corroborarem com esse diagnóstico, né? Complementares. Escalas de avaliação, né? Para adulto tem a SRS-18. Tem daí o teste neuropsicológico, né, que a gente pode fazer, e um acompanhamento. Eu, às vezes, né, eu tenho lá no meu consultório as agendinhas, daí eu dou, tu vai escrever aqui no fim do teu dia, todos os dias, tais e tais e tais coisas. Ou, hoje em dia, tem os aplicativos também, né, para ir anotando ali no fim do dia, escolhe ali o emoji de como se sentiu, por exemplo, o app Dailyo, né, DAYLIO. Esse faz um acompanhamento do humor e também daí a gente pode colocar observações para fazer um acompanhamento de como foi o dia da pessoa. A partir da investigação, então, na anamnese, né, na consulta, a gente vai poder dar o diagnóstico ou descartar o diagnóstico ou identificar que o diagnóstico é outro, né? A partir disso, se eu fosse dizer assim, pontualmente, o que uma pessoa com TDAH tem que fazer que não seja a medicação? Tem que dormir, se for adulto, no mínimo 7 horas por noite. Então, tu vai ter que te regrar e fazer um esforço que é maior. E é um desafio. E que é maior do que quem não tem TDAH, né? E daí, bom, se tu tem uma condição, que bom tu poder assumir ao menos para ti. E daí tu vai saber que algumas coisas tu tem que fazer um esforcinho se tu quer um resultado diferente do que tu tá tendo até agora. Então, adulto, 7 horas por noite, adolescente, 8 a 9 horas por noite, e daí criança depende, né, da idade, mas sempre vai ser mais do que 8 horas por noite. Hoje a gente vê muita criança dormindo em horário de adulto, sim, né? Sim. 1, 2 da manhã e acorda às 8 da manhã.
Não dá. Criança que dorme mal, por exemplo, criança que ronca, criança que dorme pouco, vai estar mais agitada, vai estar mais irritada, vai estar mais hiperativa e não necessariamente tem TDAH. Eu ainda acho que um podcast futuro sobre transtorno, distúrbio do sono é fundamental. Eu participei, Né? agora faz 2 semanas de um ciclo de palestras sobre sono, porque teve a semana do sono. Como a gente precisa. E eu aprendi, né, com o colega otorrino, o Gustavo, que também é muito frequente que tem que ser investigado o sono e às vezes até fazer uma polissonografia. Tá, o sono eu já sabia que tinha que investigar, mas a polissonografia está nos guidelines dos otorrinos para criança agitada. Porque o sono, ele tá tão errado, né? Não só as horas de sono, como onde e como, né? Não se dorme mais no seu espaço, na sua cama, no seu quarto, Desde né? criança, né? Principalmente a partir da criança. Esse sono está sendo cada vez mais reduzido e de baixa qualidade. Chega na vida adulta, nem sabe o que é dormir Aí direito. tu tem irritabilidade, tu tem intolerância à frustração, E tu tem impulsividade, tu vai viver, tá faltando bateria. Eu digo que o sono é a nossa bateria, E né? quem dorme pouco se acostuma com esse mal-estar, né, diário de dormir pouco. Então, não, mas eu tô sempre bem, tá tudo normal. A pessoa acha que aquilo é o normal, né? Exatamente. Coloca para Exatamente. dormir direito que ela vai ver. Eu tenho feito uma proposta para os pacientes, né? Olha, vamos combinar, eu vou fazer um desafio contigo, adolescentes e adultos, porque criança eu não atendo. Tu vai por uma semana, só uma semana, esse é o único esforço, dormir o número de horas adequado para tua idade. Todos melhoram. Com certeza. Todos Com melhoram. certeza. Exatamente. Pra gente é assim também, né? Com E- certeza. E só quando tu passa por isso e te submete, pelo menos, a esse teste, é que tu vê de fato que não é um papo assim, isso é muito simples, é bobagem, desde a época da minha mãe, da minha avó. Não, o sono, ele tá realmente causando sintomas de transtornos que não necessariamente as pessoas têm. É exatamente isso. Perfeito. Coloca pra dormir direito e depois vê o que sobra, né? Bom, fechamos TDAH, então. Isso. Acho que a gente conseguiu trazer tudo, né? Diagnóstico, sintomas, tratamento, a importância da psicoterapia, direcionamento medicamentoso, nutricional. Acho que deu para dar uma pincelada bem boa, né, para o pessoal que está escutando e que se identifica, ou aqueles que têm um diagnóstico e muitas vezes se sentem desconfortável por isso, né? Pois é, esse desconforto, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisinha assim. E a Cris falou antes, né, de ao longo da vida, como que a pessoa é tratada nos diversos ambientes, né? E é super frequente eu atender adulto que vem para fazer a investigação e no fim das contas tem o diagnóstico de TDAH, que passou uma vida achando que era burro, né? Ai, Natália, eu achei que eu era burro, eu achei que eu era burra. Não, a pessoa não tem nenhum déficit de inteligência, de QI. Tem um QI normal, às vezes um QI normal alto, né? E daí tem uma desatenção tão importante que deixou marcas, cicatrizes lá na autoestima da pessoa e ela acreditou, né, naquilo que ela ouvia quando era pequena, de que ela não aprende, ela não sabe, ela rodou, né, mexe com a autoestima da pessoa. Por isso a importância do tratamento desde muito cedo, seja ele psicoterápico ou psicoterápico e medicamentoso, né? Perfeito, perfeito. Escuto muito isso. Eu sou burro, eu não consigo. Muito. E mesmo quem não se sente assim e chegou, né, a patamares bem mais longe assim da vida, também pode ter TDAH. Existia um mito de que se tu nunca rodou, se tu só foi bem, tu não tem TDAH, né? E aí, bom, posso até dar um exemplo próprio, assim, porque eu, psiquiatra, formada, trabalhando, estudando com isso, faz 1 ano e meio descobri que eu tenho TDAH. Comecei a me olhar e tipo, acho que eu tenho esse negócio. E aí fui investigando, e daí procurei também, né, um colega que é referência nacional e mundial aí para consultar e realmente eu tenho, né, TDAH. E aí eu não tive nenhum prejuízo escolar, eu não tive prejuízo na faculdade em termos de notas. O que eu tive? Intenso sofrimento, Exato. né? Sempre deixando para estudar na última hora, virando noite, não sei o quê, dormindo mal e daí no outro dia exausta, tipo, os neurônios realmente
a ponto de terem um colapso, né? Perfeito. Porque uma pessoa com TDAH que não dorme, ela tem dias assim ruins, né? Não é como alguém que não tem TDAH, que passa um dia mais ou menos e no outro já tá melhor, né? Uhum, perfeito. Olha, acho que a gente conseguiu explicar bastante coisa. Então, bom, vamos para nossa segunda parte, tá? Como se a gente fosse agora para um outro programa, porque é um assunto que não tem nada a ver, né? Mas, dentro do consultório, principalmente nutricional, eu vejo que esse diagnóstico, sim, de transtorno bipolar é algo que assusta, né? É algo que tem muito mais preconceito, eu acho que por não ser mais estudado pelas pessoas, né? Então fica aquele... Meu Deus, eu olho o que a médica me trouxe, olha o que ela diagnosticou, e agora? Então, Nath, vou perguntar para ti formas de diagnóstico e prevalência, né, na nossa população e algumas características que aí a gente vai se complementando. Pois então, né? O TDAH que a gente estava falando antes, ele tem hoje um caráter meio assim até de modinha, né? Das pessoas acharem legal de dizer que tem TDAH, repostarem coisas e não acharem ruim e ser tipo uma doença de elite, assim. Né? Agora, o transtorno do humor bipolar é exatamente o oposto, né? Geralmente a pessoa não quer contar, né? Não fala abertamente, não sai assim comentando sobre. Eu penso que isso tem a ver com o nível de sofrimento, né, que o transtorno do humor bipolar traz, né? Porque a pessoa faz, às vezes, episódios depressivos bem graves e o poder de destruição no episódio hipomaníaco e maníaco, né? Bom, tô falando grego, vamos voltar, né? O diagnóstico também é clínico, então é na consulta, é através da anamnese, é através da investigação sistemática da vida daquela pessoa. Tem escalas também que nos ajudam a quantificar sintomas, né? Principalmente quando está mais obscuro o diagnóstico, né? E tem muitos estudos mostrando que as pessoas que têm transtorno do humor bipolar, elas acabam procurando tratamento quando estão deprimidas, né? E não na fase E maníaca. não na fase hipomaníaca. Então, esse diagnóstico às vezes pode demorar, tem estudos mostrando que os adultos, eles demoram até uns 10 anos para ter o diagnóstico de transtorno do humor bipolar. Exato. O transtorno bipolar, ele tem uma frequência assim de início que é mais para adolescência, adulto jovem, não é tão comum começar depois dos 30 anos, né? É bem frequente começar na adolescência, Também inclusive. tem um fator genético, Tem fator genético. ambiental. Todos os transtornos, né, eles acabam tendo genética, o ambiente, né, daí vivências, traumas ou não, e também o fator biológico da própria pessoa e funcionamento mental, como ela entende, né, ali. E falando na genética, quem tem um familiar de primeiro grau, né, pais, por exemplo, com transtorno do humor bipolar e está deprimido, tem 10 vezes mais chance de que essa depressão seja bipolar do que seja uma depressão unipolar. E daí, na verdade, o transtorno bipolar, eu diria que é tripolar, né? Porque a pessoa pode ter um episódio depressivo, pode estar num episódio hipomaníaco ou maníaco, ou pode estar eutímica, né? Normal. E é muito comum a pessoa ficar meses, anos em eutimia, né? Humor normal, até que alguma coisa é gatilho ou desencadeia ou um episódio depressivo, ou um episódio de euforia, de aceleração, que se for um pouquinho, a gente chama cientificamente de hipomania, e se for muito exagerado, a gente chama daí de mania. Mãe, eu já ia te dizer isso. Explica, por favor, assim, da tua experiência, a diferença desses Perfeito. episódios para o pessoal entender. Ótimo, assim, essa confusão é que chega muito lá, tá, Dessa? Muitas vezes a pessoa chega e me diz, eu sou bipolar. Tá, então vamos conversar. Quais são as características, o que tu sente, como tu funciona. E aí tu vai vendo que ou eu sou bipolar, ou o meu marido é bipolar, ou não sei quem é bipolar. As pessoas têm que entender que há uma diferença entre uma labilidade de humor diária,
né? Eu acordar bem e de repente eu não ficar bem à tarde ou à noite, eu vim trabalhar e eu me irritar muito com alguém, ou eu chegar muito feliz hoje e amanhã eu estar mais angustiada. Isso não é bipolaridade, né, Nath? A gente tem que entender que isso é uma labilidade normal da nossa neurose, né? Coisas nos atravessam, nos afetam e a gente tem dias que está mais irritadiço, tem dias que está mais bem-humorado, tem pessoas que têm essa labilidade realmente maior durante um dia, mas isso não é bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno de humor sério, ela tem bem marcante, assim, entre 4, 7, 10 dias de hipomania ou mania, como a Nath disse, ou de uma depressão maior, que é aquela que tu não quer sair, que tu não quer tomar banho, que tu não quer comer, que tu não sente sabor, cor, interesse, libido. A oscilação, ela é muito rápida. Tu vai ver que a pessoa tá com um pensamento acelerado, se tiver na mania, e é um pouco irrealista as ideias, tá? Eu quero sair daqui agora e vou comprar um apartamento porque eu vi e eu posso e eu quero te convencer. Então ela fica verborreica, ela não deixa tu, às vezes, trocar na interação. Ela fala, o fluxo de ideias é enorme, é mais que uma felicidade, a gente chama de euforia. Só que se mantém por dias, não é hoje numa situação, né? Num caso que me ocorreu agora e eu fiquei feliz, eufórica. Não, eu estou assim há 4, 5, 7, 10 dias, eu compro Às excessivamente. vezes semanas, ou meses. Eu viajo de uma hora para outra, não aviso ninguém, né? Eu tiro dinheiro do banco, eu faço compras, se endivida. É tudo muito excessivo. E automaticamente, 10 dias depois, 15, a pessoa está dentro de casa, ninguém encontra. Fundo do poço. Está no fundo do poço. E às vezes, ao invés de felicidade, a pessoa pode ter uma irritabilidade, né? Então ficar agressivo, né? Ficar muito frustração. Vou fazer a mesma pergunta do que eu fiz anteriormente. Eu preciso sempre de tratamento medicamentoso? Daí a resposta é sim. Aí sim. Tá. No transtorno do humor bipolar, necessariamente o tratamento envolve medicação. Exato. Porque a única garantia da estabilização do humor é o uso de um estabilizador do humor, né? Exatamente. E aí, por que tem que usar? É tão bom estar em hipomania, se tivesse em cápsulas eu gostaria de tomar. Só que qual é o problema de estar acelerado e de estar em hipomania? Os prejuízos. Os prejuízos, claro, né? A irritabilidade, a exposição moral, às vezes a hipersexualidade, né? E daí a exposição sexual e a neuroprogressão. O que é isso? A gente tem um cérebro só que vai andar com a gente até o fim da vida. Um dia eu vou ter 50, 60, 70 anos, eu gostaria de não estar demenciada lá, né? Então, e as outras pessoas também. A neuroprogressão é a capacidade que tem de oxidação e daí de morte, né, de neurônios a cada novo episódio. A pessoa deprimida perde neurônios, a pessoa em hipomania perde neurônios, a pessoa em mania perde neurônios. E isso ao longo da vida vai acumulando, né? E se ela não faz tratamento, os episódios começam a ser cada vez mais próximos e podem também começar a ser mistos. Ter junto num episódio sintomas depressivos e de hipomania ou e de mania. E começa a ficar cada vez mais difícil de tratar. E esse tipo de paciente tem mais resistência a procurar tratamento? O que eu queria dizer é exatamente isso. Se ele está na parte mais depressiva, ele se permite que alguém o leve ou busca ajuda. Se ele está na parte mais hipomaníaca ou maníaca, ele não precisa. Ele não tem a mesma percepção que todos do entorno dele mesmo, tá? É um paciente difícil porque quando tu acerta a medicação, e pelo menos eu vejo isso na minha prática, eu estou bem. Então eu posso começar a tirar. Nem procuro psiquiatra, médico para fazer isso. Chega e diz, faz uma semana que eu não tomo, mas eu tô bem. Ou eles querem voltar para ter um nível a mais de mania. Eu tô me sentindo muito deprimida, acho que essa medicação não está me ajudando. Não é, Nath? Então é um paciente que é como um sabonete que escorrega na tua mão. Quando tu pensa que tu tá indo com ele, que agora ele vai funcionalmente entender o processo até psicoterapêutico, ele quer escapar, tá? É muito difícil ter uma doença crônica, né? Quem que gosta de jovem ter um diagnóstico? Sim. E aí ainda tem a questão assim cultural e social de que, tu tá deprimido, é porque tu faltou de lavar uma louça. Não te ajuda. Tu não te ajuda, né? Como se a pessoa fosse obrigada a resolver algo que é uma doença. Ninguém fala isso para quem tem lúpus, por exemplo. Agora tu tem que te resolver com o teu lúpus, né? E daí nos transtornos mentais se fala isso, o que é muito prejudicial. Isso né? que eu ia dizer, assim,
assim, gente, para o pessoal que está escutando, o que é importante a gente deixar aqui, né? Às vezes a nossa nomenclatura pode até não ficar muito, mas há uma diferença enorme e um prejuízo enorme, né? Na vida como um todo. As pessoas perdem muito financeiramente, afetivamente, profissionalmente. É diferente do TDAH, que é como se fossem sintomas que também lhe prejudicam, mas são mais leves e brandos para tratar dependendo do nível. E a pessoa com TDAH, ela tem consciência, né? Ela depois, passado um tempo, ela mesma percebe que aquilo está lhe prejudicando. Já uma bipolaridade, não. Quando ela está na mania e na hipomania, não tem quem convença, eu não preciso, é tu que está com problema, é tu que não me entende. Então, é sofrido demais para quem sofre disso, claro, e para a família em torno. As pessoas descreem, inclusive, que aquela pessoa possa melhorar, e aí fica muito difícil. Tem, assim, um humor exaltado, né? Então, a pessoa, ela sente que ela pode mais do que os outros. Lá no consultório, quando tem um paciente... Eu tô fazendo as perguntas, assim, pessoal, como se eu fosse... vocês, o público, né? Pra gente poder ir explorando, né? Mas, assim, é um dos públicos que eu mais atendo lá, até por encaminhamento, né? De psicólogo ou de psiquiatra. E o que eu mais percebo é que na fase hipomaníaca ou maníaca, a atividade física, muitas vezes... Aumenta. É muita energia. É um absurdo. Muita e aí eu já energia, sei, diminuição de sono, eu não preciso dormir, eu não fico cansada. E aí é muito importante eu tentar entender qual é a rotina normal, né? Eu sei que vocês vão me falar, o que é normal? Normal daquele paciente. Normal daquela Daquela pessoa, exatamente. É. Então, assim, ó... Ela, quando ela está no funcionamento dela sem, né, essas grandes oscilações, ela vai em tal horário, tantas vezes na semana, o rendimento dela é esse, o plano alimentar está montado pensando nisso. Agora, quando vem a fase hipomaníaca ou maníaca, começa atividade física, horários diferentes, até às vezes noturnos, né? Porque se perde o propósito, a gente tem que entender isso, o que é o grau, né, de um transtorno, é o prejuízo. Nesse caso aí que tu está falando, a pessoa ela não tem mais um propósito, ela está desfreadamente compulsiva por aquilo, mas não tem um propósito. Se eu vou na academia 3 vezes por semana, se eu vou fazer a dieta, eu vou pegar menos carga justamente para não machucar meu músculo. Eu tenho um propósito. Quando está hipomaníaco ou maníaco é visível. Fora tudo isso que a gente falou aqui, o comportamento da pessoa é diferente e a ideação dela não é realista. E é uma montanha russa, né? Quanto mais subir, depois porque aí a queda vem eu já sempre lancinante. anoto ali no prontuário para tomar cuidado, prestar atenção, ter um acompanhamento mais próximo, porque eu sei que daqui a semanas, né, o cenário vai ser diferente. Sim, por exemplo, a pessoa tá fazendo um monte de atividade física, ela vai lá e se lesiona. E daí toda a fonte de satisfação dela tá ali. Aí ela se lesiona, tem que parar a atividade física. Essa pessoa tá num super risco de entrar em depressão. E as depressões bipolares, elas são muito graves, né? O risco de suicídio é bastante alto, a impulsividade da pessoa é muito maior, a irritabilidade é maior, os sintomas atípicos de depressão são maiores, então um aumento de apetite muito importante, daí o peso vai lá em cima. Exatamente. Né? E aí, também no ponto de vista nutricional, né, é importante, além da medicação que tu citou, pra gente fazer essa regulação de neurotransmissores, né, é muito importante a gente ter o substrato para isso, que vão ser os micronutrientes, as suplementações antioxidantes, anti-inflamatórias, o ômega entra como um forte aliado nisso tudo, né, assim como também vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, vitamina C, vitamina E, que são essas fontes de vitaminas que vão estar nutrindo o teu corpo e auxiliando também no que tu disse, né, na parte neuronal dessa morte, né, de neurônios. Então, é muito importante a gente estar disponibilizando para aquele paciente uma alimentação, de fato, que nutre ele e não apenas alimenta. E a gente aqui acaba não comendo o suficiente de ômega, né? Então tem que suplementar. Porque hoje tem estudos mostrando o benefício do ômega 3, né? Em prevenção de Alzheimer, prevenção de episódios depressivos, prevenção daí de neuroprogressão, prevenção também no TDAH, né? No TDAH, só lembrando que o ômega 3 não deve ser tomado durante o dia, porque daí interage com os psicoestimulantes, então se toma de noite, né? Então, vale a pena. E não sei, outras
outras fontes de ômega 3? Conta para nós, por favor. Alimentares? Peixes. Mas a gente tem que tomar cuidado com as contaminações, come, né? Dos peixes, mas peixes, as castanhas, as oleaginosas, as sementes, semente de linhaça, semente de girassol. Então, que no fim também são precursores de triptofano, né? Que daí vai fazer com que melhore também a serotonina e daí também melhora a questão do humor, da depressão, né? Quem tiver dúvida, assim, que não tiver acompanhamento, né? Pode procurar uma dieta no estilo mediterrânea, que é quando a gente vai ter um volume maior de frutas, vegetais, de alimentos integrais, que também vão estar disponibilizando, além de fibra, esses micronutrientes, né? Proteínas, e tentar inserir essas proteínas que tem essa qualidade de gordura, como os peixes na alimentação aqui mesmo no Rio Grande do Sul. A carne vermelha, ela é a que mais a gente mais consome, a gente mais consome, né? E isso acaba trazendo um desequilíbrio muito grande intestinal, né? Em relação à oxidação. Então é importante a gente ter essa mescla. E alguns outros micronutrientes que são mais específicos, assim, aí depende muito também da anamnese para a suplementação, como colina, fenilalanina. Então a gente tem que entender qual é de fato a necessidade e o contexto daquele paciente. Até porque a prescrição também vai interferir, né? E essas pessoas com transtorno do humor bipolar necessariamente vão estar tomando medicação. Aí toma uma medicação que vai lá e muda toda a microbiota intestinal, exatamente, né? Aí toma uma outra medicação que constipa, né? Que daí deixa a boca seca, intestino seco, acaba constipando. Aí toma uma medicação ou que dá diarreia, né? Exatamente. Por exemplo, o lítio é muito comum, que principalmente quando a litemia está alta, a quantidade de lítio no sangue está alta, cause bastante diarreia, né? Também pode causar alterações renais, daí também tem que fazer um acompanhamento dessa parte, tireoide, né? E também tentar não ter o consumo frequente, e eu sei que é bem difícil, né? Ainda mais nas fases mais depressivas, principalmente desses alimentos industrializados que são hiperpalatáveis. Então, com açúcar, farinha refinada, os que são o combo, né, de gordura hidrogenada mais açúcar, que é o que normalmente as pessoas procuram, que é o que destrói, né, o teu corpo a longo prazo, não alimenta nada, a tua microbiota. Então esses pontos, assim, são muito importantes da qualidade alimentar. Mas como eu disse lá no início, focar só nesse direcionamento minucioso e não focar no comportamento daquele paciente, tu acaba colocando consulta em vão, né? Porque tu precisa entender o que tu consegue exigir daquele paciente naquele momento, quais são os pontos que tu consegue tirar dele de progresso, os desafios que tu consegue fazer com ele, para que não fique tudo no mesmo momento e para ele aquilo pareça muito distante de uma realidade e ele desista. Por isso que é tão importante a gente colocar para as pessoas que elas têm que investir. Com certeza. Saúde, né? É investimento em si próprio. Às vezes tu tá lá na psicoterapia e tem que indicar o psiquiatra, a nutricionista, e as pessoas às vezes se incomodam um pouco, mas é um tripé que vai funcionar, porque senão tu vai estar sempre fazendo uma parte, mas tu não vê resultado porque está faltando a outra. Né? Então, eu acho que interdisciplinar, multidisciplinar, mais do que nunca, hoje em dia e sempre, é fundamental. Até porque as pessoas são complexas, Gente, né? nós e não somos existe isso tudo, um né? remedinho que resolve tudo na tua vida, né? Bem que eu gostaria, né, de poder prescrever uma coisa só para todo mundo, ou o remédio perfeito para cada um, né? Exato. Mas isso não existe, porque vai depender de psicoeducação, das coisas que tu escolhe e tá disposto naquele momento da tua vida, das coisas que tu consegue naquele momento da tua vida, né? E que bom que Do que tu existe come. tratamento, né? Existe, inclusive, direcionamento medicamentoso, porque, para quem está nos escutando, imagina quando não existia. E não faz muito tempo, né? A Então, fluoxetina dos anos 90. Imagina. É, muito sofrimento, com certeza. Se ainda temos esse sofrimento em geral, imagina antes, exatamente, na época dos teus avós, né? E a pessoa com transtorno bipolar em tratamento medicamentoso, a gente já entendeu que é necessário, né? E com o tratamento da psicoterapia, consegue ter um funcionamento
normal, dentro do normal dela? Sim, nesse caso a resposta é sim. Diferente do TDAH, que daí o remédio não faz o milagre, mesmo com a psicoterapia. Se o TDAH for descoberto na vida adulta, né, vai ter os hábitos que já estão enraizados, né, e que daí são difíceis de modificar. No transtorno do humor bipolar, a resposta é sim, porque a pessoa não nasceu com um transtorno do humor bipolar. Ela não enraizou hábitos. Ela vinha numa vida normal e aí ela passou a ter episódios de humor. Se a gente estabilizar os episódios, ela só tem a vida dela normal, né? E a importância da psicoterapia também, né? Até tu pode falar, Cris. Muitas vezes a psicoterapia consegue segurar inícios, né, de um episódio de humor sem mexer no remédio. E o próprio paciente começa a se observar, né, na psicoterapia e se dá conta, olha, eu tô começando a entrar num novo ciclo, numa nova fase, digamos assim. Educação, né? Exato, isso é importante, porque aí tu mesmo vai te analisando e freando esses sintomas e, consequentemente, diminuindo os estragos, né? Isso, porque antes a família, né, é ego auxiliar. Tem que ter um ego auxiliar que auxilie, porque aquela pessoa não tá bem. Com a psicoterapia, ela passa a ser o seu próprio ego auxiliar. Bom, meninas, estamos terminando o nosso tempo. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Fiquei com a sensação de que precisamos ter outro, tá? Tô dentro. Precisamos ter outro. Acho que vai rolar bastante dúvida ainda e bastante interesse. Vocês foram fantásticas, assim, eu amei. É um assunto que eu amo, né? Eu sou apaixonada por essa parte. Mas é que a entrevistadora também é muito boa, né? As perguntas boas. Ela estuda antes. Ela pergunta só o que tem a ver. Não, mas eu gosto muito, assim, de trabalhar com isso e eu gosto muito de entender todo o contexto do paciente. Então, quando ele me traz um diagnóstico, eu não faço só, é esse diagnóstico. Não, vamos entender o que tá por trás do comportamento desse diagnóstico, né? Pra eu poder, de fato, ser assertiva naquela orientação nutricional, que eu sei que é muito importante, mas eu sei também o quanto é difícil mudar escolhas alimentares, ainda mais quando tu tá com essas desconexões, né, de neurotransmissores, de hormônios. Eu acho que quando tu tem esse entendimento, tu consegue fidelizar melhor também a relação com o teu paciente. Sim. Porque como é importante quando alguém te explica, né? Que tu vê que alguém realmente está te entendendo e entende daquilo. E não está te julgando. E não está te julgando ou não está enrolando para que tu faça tal coisa. Então, pelo menos na minha prática, como a escuta é muito importante, mas a fala também, é tão importante quando alguém se sente acolhido e pensa, poxa, ela está falando algo que eu vejo que ela tem propriedade que se passa comigo. Então, eu vou me ajudar porque o caminho é por aqui mesmo, né? E se sente seguro, né? Se sente seguro e dentro de um ambiente também familiar, digamos assim, porque a pessoa, como tu disse, conhece do que ele tá falando e entende o que ele tá sentindo, né? E deve ser bem difícil, bem diferente para ti quando vem uma pessoa que não faz nenhum tratamento, não faz terapia, não faz acompanhamento psiquiátrico, e a pessoa que faz terapia, né? Total. Porque a pessoa que faz terapia vai chegar lá com várias conexões que incluem a comida, né? O meu desafio, na verdade, nesses casos é encaminhá-lo para a terapia, né? Então, muitos chegam no meu consultório sem o acompanhamento da psicoterapia e eu vou mostrando ao longo do nosso processo a importância disso para que a gente consiga dar certo no tratamento. É quase que como se tu precisasse tanto da atividade física quanto da psicoterapia, né? É verdade. Malhar o corpo e malhar a mente, né? Que aí a coisa anda. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço o coração. convite. Foi ótimo, maravilhoso. Pessoal, então esse vai ser o nosso último episódio de abril e nos vemos em maio para nossa próxima leva aí de gravações. Obrigada.